Junto com o botão e o velcro, o zíper é um dos sistemas de fechadura mais usados na moda atual. Ele está por toda parte, na sua mochila, na sua calça, no seu estojo. Mesmo assim, ainda existem muitos fatos desconhecidos sobre esse mecanismo que nós estamos prestes a desbravar. Então vai lá, pega um café, um sanduíche, porque agora a gente está prestes a se aventurar pelo mundo do zíper. Só passando para lembrar que um iceberg é uma imagem que categoriza informações em níveis de conhecimento, começando pelo mais superficial, que seria a ponta do iceberg, e avançando para o mais obscuro e assustador e complexo, que as pessoas menos sabem. Um zíper ou fecho Heckler, ou fecho de correr, é um fecho utilizado em roupas e em artefatos de couro feito de dois cadarços com dentes plásticos ou metálicos, que se encaixam por ação de um cursor. O zíper é caracterizado por 4 partes, que todo mundo conhece, mas ninguém sabe o nome, sendo elas o dente, a estrutura que se encaixa para fechar o zíper, o cursor ou puxador, parte que desliza para abrir e fechar os dentes, o batente, ponto final do zíper, que impede o cursor de sair dos dentes, e a fita, o cadarço, a tira de tecido onde os dentes são fixados. Existem 6 tipos diferentes de zíper. O zíper comum, o modelo mais simples, o zíper grosso, ele é o mais resistente, que é ideal para calças jeans, tecidos grossos que requerem maior durabilidade. O zíper invisível, ele possui uma costura que esconde o zíper, deixando quase imperceptível. O zíper destacável, ele permite a separação completa de duas partes do fecho. O zíper de metal, que é feito de materiais como latão ou alumínio. E o zíper de nylon, ele é mais flexível e leve, e é comumente usado em bolsas e artesanato. Mas o zíper só foi se popularizar de verdade durante a Primeira Guerra Mundial, quando os aviadores americanos utilizaram eles nos uniformes. Atualmente, o mercado de zíperes está em grande expansão e lidera quase 45% do mercado com a empresa YKK. O nome técnico para o zíper é Feshweckler, mas o nome dele só foi realmente popularizar quando um funcionário da empresa BF Goodrich, não sei se é assim que se pronuncia, usou o termo zíper para o fecho de uma nova linha de galochas e o nome se popularizou. Daí em diante, todo mundo começou a chamar de zíper. A ideia de um dispositivo deslizante para fechar roupas ou objetos foi apresentada pela primeira vez em 1893 na Exposição Mundial de Chicago, nos Estados Unidos. Quem patenteou o projeto desse zíper primitivo, que tinha pequenos ganchos e argolas para ser fechado, foi o engenheiro americano Whitcomb Judson. O mecanismo que conhecemos hoje, com o uso de dentes que se encaixam, surgiu apenas em 1912, desenvolvido por Gideon Soundback, um engenheiro elétrico sueco que trabalhava nos Estados Unidos. No mesmo ano, a patente para um sistema semelhante foi concedida na Europa em nome de uma mulher chamada Catarina Camous. A indústria de confecção foi a mais beneficiada com essa invenção, o que facilitou enormemente ao abrir e fechar roupas. Na década de 1930, uma campanha de marketing genial focou em um benefício inesperado: a autonomia das crianças. O slogan era algo como: ensine seu filho a se vestir sozinho com o Feshweckler. O zíper era mais fácil de usar do que uma fileira de botões, permitindo que as crianças se vestissem sem ajuda. Por muito tempo, o zíper foi considerado imoral e vulgar.
Quando o zíper começou a ser usado em roupas no final dos anos 1930, especialmente nas calas masculinas, houve um enorme escândalo. Líderes religiosos e figuras morais o consideravam um dispositivo promíscuo, pois permitia que um homem se vestisse muito mais rápido do que com os botões, o que, na mente da época, facilitava a promiscuidade e a infidelidade. O maior zíper funcional do mundo foi construído na Holanda em 2019 como parte de um projeto para testar uma nova barreira contra tempestades. Ele tem 11 metros de altura e é usado para abrir e fechar uma barreira gigante que protege o Porto Rodetan. É literalmente um zíper que protege uma cidade. O famoso efeito wardrobe malfunction, quando o zíper prende na pele, tem um nome técnico jocoso: zip pinch. Curiosamente, Whitcomb Johnson, um dos primeiros inventores, tinha um sócio chamado Lewis Walker, cuja filha pequena constantemente prendia o dedo no fecho primitivo. Antes de ser aceito na moda, o uso que realmente salvou financeiramente a empresa do inventor do zíper foi a venda para a indústria do tabaco. Eles usavam os fechos de zíper como fechamento hermético para a pasta de fumo, para os chamados money belts, são cintos com bolso para moedas, que os fumigueiros usavam. Foi esse nicho de mercado que injetou o capital necessário para refinar a tecnologia. O zíper invisível, tão comum em vestidos de noiva e saias, não é realmente sem dentes. Na verdade, ele tem dentes curvos e especiais que ficam atrás da fita do tecido. O cursor é projetado para puxar essa fita para baixo, criando a ilusão de uma costura perfeita. É uma engenharia de precisão para esconder o que está acontecendo nos bastidores. Durante a Segunda Guerra Mundial, o metal, especialmente o latão, era um recurso estratégico crucial para a produção de armas e munições. Isso levou a uma escassez significativa de zíperes para roupas civis. A indústria da moda teve que se adaptar, usando mais botões e fechos de osso, enquanto a produção de zíperes era direcionada quase exclusivamente para uniformes militares. Em roupas técnicas, como jaquetas de esqui ou equipamentos de camping de alta performance, a cor do zíper não é apenas estética. Zíperes coloridos, como laranja ou azul vibrante, são frequentemente usados para indicar funções específicas. Por exemplo, um zíper laranja pode ser o de acesso principal, enquanto o azul é o do bolso interno, ajudando o usuário a identificar a função rapidamente, mesmo com luvas. Na década de 1930, o estilista francês Elsa Schiaparelli, não sei pronunciar isso, foi uma das primeiras a abraçar o zíper como o elemento de alta costura. Ela não os escondia, pelo contrário, usava zíperes grandes, coloridos e decorativos como peças centrais de seus designs, transformando um item utilitário em uma declaração de moda ousada e luxuosa. Durante a Guerra Fria, agências de inteligência, como a CIA em seus manuais desclassificados, exploram o estresse sensorial. Um dos métodos descritos envolvia prender um prisioneiro em uma cadeira e costurar um zíper gigante em suas roupas na frente dele. O interrogador então abria e fechava o zíper incessantemente, com um som alto e metálico, criando uma irritação aguda e uma sensação de vulnerabilidade extrema, quebrando a resistência mental pela privação sensorial e incômodo constante. O mecanismo de ação do zíper foi inventado pela natureza muito antes dos humanos. A estrutura de algumas proteínas virais, como a do bacteriófago T4, se abre e se fecha de uma maneira que lembra profundamente o funcionamento de um zíper molecular.
Nos primórdios da aviação, um inventor excêntrico patenteou a ideia de um zíper de asa. A proposta era que as asas do avião pudessem ser fechadas no corpo da aeronave para reduzir o arrasto durante mergulhos ou para o armazenamento mais compacto. O projeto era mecanicamente inviável e perigosíssimo, mas ilustra a ambição de aplicar o princípio do zíper a qualquer coisa que se movesse. O ato de o zíper travar ou quebrar no momento mais inoportuno é tão universal e frustrante que ganha um significado simbólico. Alguns psicanalistas, em contextos muito específicos, usam a angústia do zíper como uma metáfora para a ansiedade de desempenho masculino. É um daqueles símbolos culturais carregados de significado inconsciente. Os primeiros trajes espaciais pressurizados usavam zíperes herméticos especiais. No entanto, relatórios técnicos da NASA dos anos 60 mencionam um risco de falha catastrófica por single point do zíper. Se o cursor travasse ou quebrasse durante uma caminhada espacial, poderia impossibilitar o retorno à nave. Essa vulnerabilidade foi uma das razões para o desenvolvimento de sistemas de fechamento mais robustos e redundantes, como os anéis de rosca e travas metálicas usados nos trajes atuais. Pessoas que usam a mesma jaqueta com o zíper todos os dias, por anos, às vezes relatam a sensação do zíper fantasma. É um fenômeno sensório-motor onde, mesmo sem a jaqueta, a pessoa realiza um movimento automático de puxar um zíper imaginário no peito. É semelhante à sensação de quem para de usar o relógio e ainda sente ele no pulso, mesmo não estando ali. O objeto integra-se tão profundamente no ritual corporal diário que deixa um eco em nossos gestos. Era uma vez um zíper. Cala a boca, gatinho do metal. Você não tem personalidade para fazer um vídeo de iceberg no YouTube? Para com isso agora ou morra. Não, Felipe Neto, por favor, não me mate.